seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Amém. Agora vamos realmente fazer aquilo pelo qual aqui viemos nessa noite, cultuar a Deus. Nós cultuamos a Deus na primeira parte, com o louvor, com adoração, com cânticos, exaltando, e é nós falando a Deus, né? Aquilo que nós sentimos, que nós desejamos, com aquilo que nós queremos exaltá-lo. E agora, nesse momento, é o momento que Deus fala conosco, aquilo que Ele espera, aquilo que Ele quer de nós, para que Ele possa cumprir em nossas vidas, tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17, aqui é o relatório final do Senhor Jesus, seus momentos finais aqui nessa terra. Jesus então dá um relatório ao Pai de sua missão cumprida aqui nessa terra, e aqui é o finalzinho, o final desse relatório, que ele termina com uma oração, é um relatório que vai a Deus em forma de oração e de intercessão. Então nós vamos ler a partir do versículo 20, até o final desse capítulo 17. João 17, 20, eu não sei porquê, mas eu não estou aberto aqui em João 17. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Eu gosto da ARC, Almeida Revista e Corrigida. Aqui tem tanto AR, tem tanta sigla aí. Diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes, ou nós, conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais ainda, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém. Espírito Santo nos direcione e fale aos nossos corações. Sabemos que Ele é fiel e Ele falará ao coração daqueles que querem ouvir a sua palavra. Bom, amados, eu não quero ministrar nada, nenhuma revelação, nada, é uma palavra muito simples. E eu quero ministrar nesse texto com o tema crendo e buscando a unidade. Crendo e buscando a unidade. Esse tema porque muitas pessoas não crêem na importância de nós estarmos unidos, de nós estarmos juntos, de nós nos esforçarmos e vencermos todos os obstáculos para conseguirmos praticar esta palavra, que é a palavra de Deus, esta direção, este mandamento que é tão importante, que é a unidade. E muitos creem, já acreditam que é importante, mas não buscam porque acham que não vale a pena ter comunhão com determinados irmãos, com determinados cristãos. Então não buscam, ou então não buscam por comodismo, porque pensam que é algo automático.
mas então é crendo e buscando a unidade. E aqui então nós vemos Jesus no final de sua obra, aqui como homem, antes da sua morte, vemos antes da sua morte e da sua ressurreição, evidentemente, mas ele no final então ora pelos discípulos que ele formou e intercede por nós. Eu oro por esses, mas não somente por eles, mas por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. Então ele orou, ele já intercedeu por nós. E ele clama nessa ocasião ao Pai, para que, na realidade, o Pai nos capacite para sermos unidos, para estarmos em unidade. E ao fazer essa oração, esse clamor ao Pai, ele mostra para nós um objetivo. E na realidade o primeiro aqui um objetivo que é duas partes, mas a primeira parte desse objetivo é que nós sejamos perfeitos em unidade. Eu estou tentando replicar a palavra da manhã, evidentemente, levando em conta que a maioria, ou quase, todos, uma pequena porcentagem só estiveram pela manhã, e é muito importante este tema, unidade. E o objetivo que o Senhor Jesus deixa aqui no final de sua obra como homem, é que nós sejamos perfeitos em unidade. E eu gosto desses objetivos que Deus deixa. O Senhor, na sua palavra, Ele deixa algo que nós, humanamente, é impossível nós atingirmos, mas Deus, Ele faz isso para que nós entendamos que enquanto estivermos aqui, nós temos que buscarmos ser aperfeiçoados. E quando Ele fala até que nós sejamos perfeitos em unidade, amados, isso aí só acontecerá lá no céu, mas só irá para o céu aqueles que entendem que ele tem que se esforçar, que ele tem que buscar a cada dia praticar isso e melhorar nesse quesito que é o relacionamento. Então Deus, Ele sempre vai colocar um objetivo para que nós entendamos. Falta ainda um pouco, faça um pouquinho mais, se esforce, se dedique um pouquinho mais. E outra coisa, que eu vejo que faz parte desse objetivo, para que o mundo creia que foi Deus quem enviou o Senhor Jesus, que Jesus é o enviado de Deus para salvar o mundo. Vão crer no Senhor Jesus, amado, não apenas por nós falarmos a palavra, mas por nós mostrarmos a palavra com a nossa vida, com a prática, sabe? Se nós só falamos, mas não mostramos nada, não vale nada isso. Nós estamos muito longe da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, ali em Filipenses 4, versículo 9, ele vai dizer, olha, aquilo que vocês ouviram eu falar, aquilo que vocês aprenderam do que eu falei, aquilo que vocês receberam de mim e viram em mim, isto vocês façam. Então, na palavra de Deus não tem, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não existe. Esse provérbios ou esse ditado deve ter tido a inspiração do inferno, e de pessoas descompromissadas de Deus ou com Deus. Então nós somos pessoas comprometidas com Deus, e Deus então, Ele, para ser conhecido, amado, uma igreja real, uma igreja verdadeira, sabe, é a igreja que luta, que com seus sentimentos, para viver essa realidade, que é viver em unidade. E se a igreja não se esforçar para isso, amado, ela nunca vai mostrar o Senhor Jesus. Sempre as pessoas vão conseguir, com uma boa proposta, trazer pessoas para a igreja, mas essas pessoas na realidade nunca verão nada. Então é tão importante, amados, eu tenho isso no coração.
Isso faz parte da minha vida. Ter um povo unido, um povo que paga o preço, um povo que faz aquilo que ele pode e o que não pode, para poder viver em unidade. E é muito interessante, amados, que quando Deus fala que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Na realidade, nós trabalhamos com grupos pequenos, nós trabalhamos com células aqui nessa igreja, não apenas por um invencionismo, ou porque nós vimos que isso deu certo nesse lugar ou naquele. Não, muitos são assim, não tenho problema nenhum que muitas igrejas, muitas lideranças implantam uma visão celular, porque é uma boa estratégia, realmente é algo de Deus. Mas o nosso caso não é esse. O nosso caso, no ano de 99, foi uma experiência que eu tive em oração com Deus, sabe? E é justamente isso, a visão que Deus nos deu. Quando uma irmã, uma igreja pequena, nós não tínhamos 50 pessoas na igreja, e uma irmã, depois de um tempo, eu notei que ela não estava vindo mais na igreja, uma senhora muito bacana, que ficou alguns meses na igreja, não lembro exatamente quando, mas era muito querida aquela irmã, morava aqui no condomínio Bahia, na Vila União, e eu notei a ausência dela, eu fui visitá-la depois de um tempo, e ao visitá-la, eu falei: irmã, por que você não está indo? Aconteceu alguma coisa? Ela falou: pastor, eu não estou indo porque eu estou indo em outra igreja. Olha, pastor, eu amo a nossa igreja, eu amo a Cristo Salve, eu amo o Senhor, mas todo esse tempo que eu estou lá, eu não consegui ter relacionamento, sabe, ter muitas amizades. Então eu acabei sendo convidada por uma irmãzinha da Assembleia de Deus, a ir orar com ela de manhã, e eu aceitei aquele convite por educação, e eu confesso para o Senhor, quando eu cheguei naquele lugar, eu achei tudo tão estranho, tudo tão esquisito, eu falei: nossa, mas que loucura aqui nessa igreja. A Pâmela conhece bem, que ela foi um percurso ao contrário, né? Aliás, o pastor Adenecir, o pai dela, um homem maravilhoso, com uma visão de reino, é um pastor das Assembleias de Deus, e que a gente ama muito, e que sempre aparece lá no Arraial, né? Mas, sabe, então, ela falou assim, sabe, aquelas orações estranhas, aquele povo gritando, aquela loucura naquelas orações. Pastor, mas quando acabou aquela reunião, sabe, as irmãs fizeram um chazinho com bolacha, e nós sentamos, e elas começaram a conversar, e foi tão gostoso, foi tão agradável aquilo, que eu falei: eu vou voltar na semana que vem. E eu voltei, pastor, e aquilo que parecia loucura, para mim, acabou sendo algo tão agradável, tão prazeroso. E eu, hoje, então, eu já estou congregando lá, e eu queria pedir a bênção do Senhor. É lógico, né? Eu não poderia deixar de abençoar uma irmã, né? Para ir para uma igreja numa condição dessa. Abençoei. Mas a partir daquele dia, então, eu comecei a orar pela manhã, sabe, a gente orava às 6 horas da manhã, e eu comecei todos os dias com um grupinho de irmãos a clamar a Deus: meu Deus, as pessoas saem da igreja, Pai, o que nós vamos fazer? Dê-me uma estratégia, Pai, para que nós possamos verdadeiramente, sabe, saber das pessoas. Tem tão pouca gente, a gente fica sabendo 1 mês e meio, 2 meses depois que a pessoa não está mais nem na igreja. Não quero que isso aconteça. Deus, o que eu faço? E o Espírito Santo aquele dia me falou a palavra célula, quando eu nem sabia que célula era grupos pequenos, não sabia, fui estudar o que era célula na realidade, e demorei para descobrir que célula eram esses grupos, aqueles grupos familiares que eu não queria implantar nessa igreja, porque quando eu fui enviado para cá, porque eu não gostava, apesar de ter nascido em um grupo familiar que é uma célula. Então Deus falou ao nosso coração. Então eu quero dizer, o objetivo que Deus deu, quando Ele falou, foi para ter um ambiente prazeroso de comunhão, de unidade, sabe? E aí, com esse ambiente gostoso, nós então
chamarmos pessoas que elas vão chegar e vão ver uma presença tão gostosa, um ambiente tão gostoso, que elas vão querer estar conosco, vão desejar, vão ter prazer de estar conosco. Então, amados, assim é essa igreja, sabe, é um louco, 2 loucos, 3 loucos, 4 loucos, que, sabe, que se amam, que decidem viver em unidade, e aí nós vamos juntando, eu sou louco, aparece outro doido, outro, e nós, então começamos a ter unidade, com as nossas orações, com o nosso jeitão, com o nosso sotaque. De repente, aquilo está um ambiente tão gostoso, que você tem prazer de chamar outra pessoa, e ela vai se sentir bem ali, e vai querer participar. Então, amados, essa é a visão, levar Jesus para as pessoas, mas por causa da unidade, da comunhão. Opa, gravata não, só o paletó. Está quente aqui, né? Essa última quarta-feira, lá no Florence, eu preguei sobre Marcos capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12. Em Marcos 2, amado, vai falar, é aquela passagem daquele paralítico, aquele pecador, na realidade, eu preciso entender isso, era um pecador paralítico, que 4 homens que se unem para poder levá-lo a presença do Senhor Jesus. Aqueles 4 homens, amados, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, representa nós. Eles viram uma pessoa necessitada, uma pessoa paralítica, uma pessoa presa no pecado. Então eles pegam essa pessoa na maca, os 4, não sei a caminhada que fizeram aqueles homens carregando esse paralítico, convencem o paralítico, levam o paralítico até a casa do Senhor Jesus, na cidade de Cafarnaum. Jesus estava lá numa reunião, e a casa estava lotada, né, pessoas recebendo a palavra, e quando aqueles 4 homens, representando a igreja, chegam com aquele homem, sabe, na porta, eles encontram uma terrível dificuldade, ninguém abre caminho. Amados, muitas pessoas desistem de trabalhar com célula, trabalhar com as pessoas, sabe, desiste de fazer as coisas na igreja, porque tem muitos que não vão facilitar, amado, não vão, mas aqueles que realmente sabem o seu propósito, sabem o que Deus quer e o que está fazendo para Deus e por Deus nessa vida, sabe, ele não vai desistir. Eu creio que quando aqueles homens chegaram ali, alguém deve ter dito dos 3 ali, e falou assim, nós já fizemos a nossa parte, eu já fiz a minha parte, vou ficar aqui, deixa ele aí, se alguém tiver pena dele, leva ele para lá, Jesus sabe tudo, ele vem aqui e cura ele. Não, mas aí os outros, então, esse é o bom da unidade. Esse é o bom da unidade, porque de vez em quando dá um bate de desânimo na gente, né? Não sei vocês, né? Mas de vez em quando eu tenho que, sabe, alguém tem que me dar um gás. Apesar de amar a Deus, às vezes ela fala, hoje eu estou tão desanimadinho. Mas de repente alguém me dá um gás, alguém tem que se levantar. E eu creio que naquela situação alguém diz, não, cara, nós chegamos tão perto, não vamos parar não. Mas não dá para entrar, o que nós vamos fazer? Tem gente que é assim, Deus dará um jeito, é para Ele, é por Ele. Sabe, amado, sabe o que eles fazem? Eles não têm como entrar. E aquelas pessoas que não desistem, mas que insistem, mesmo que não tenham um caminho, eles vão ter uma criatividade, e um caminho será aberto. E eu vejo, amado, aqueles homens, eles olham assim, a ideia que ninguém tinha, porque tinha gente saindo pelo ladrão daquela casa, né, para fora assim, e de repente aqueles homens com um propósito, de levar alguém até a presença de Deus. Eles criam que aquela pessoa tinha que estar diante de Jesus, e aí então, a palavra de Deus diz que eles sobem pelo telhado. É evidente que o contexto de telhado da época era um pouco diferente, e querem explicar daqui ou dali, mas ninguém teve a ideia de subir pelo telhado. Mas vamos imaginar o telhado de hoje, que é melhor para a gente, porque na Bíblia está escrito o telhado. E aí então, aqueles homens sobem no telhado, amados. Imagine, subir no telhado, 4 homens carregando um paralítico, 5 pessoas.
Olha, eu acho que dependendo da pessoa, ele estava correndo um risco, né? Se ele fosse meio fortinho, subir no telhado e desabar, né? Mas, sabe, amados, o que eu quero dizer? Eles correram risco, mas um caminho foi aberto. Eles subiram lá, tiraram a telha, abriram um vão grande, devem ter amarrado aquela maca em 4 pedaços de corda, e desceram. Sabe, aonde estava Jesus? Jesus já tinha visto eles tirando telha, né? Acho que Jesus ficou assim, deu uma afastadinha assim, para não cair numa telha na cabeça. Ficou só olhando. De repente Jesus veio descendo. E a palavra de Deus diz assim: e vendo Jesus, a fé deles. Olha que coisa impressionante. Aqueles que agem, amados, no esforço, correndo um risco, para poder salvar alguém, para poder mudar a história, a vida de alguém, corre risco, sim, amados, esses são as pessoas que realmente têm uma fé, que surpreenderá o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus viu a fé. Jesus tem visto a sua fé? Amados, eu quero que Ele veja a minha fé. Eu vou me esforçar um pouquinho mais. 4 malucos. Seja maluco. Se não tiver caminho para chegar a Jesus, amados, Ele vai dar criatividade. E um caminho será criado. Pode ter certeza. Por isso, vá em frente, né? E aquele homem então, ele desce até a presença, próximo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vê a fé. E a primeira coisa que Ele diz: perdoados são os seus pecados. Olha que interessante, aquele pecador foi salvo, aquele homem foi livre dos pecados, né? E depois, lógico, Jesus vai perguntar, o que é mais, porque o pessoal fala: quem é esse para perdoar pecado? Quem é esse? Quem é esse? Interessante que os religiosos chegaram cedo, né? Estavam lá dentro, estavam em volta de Jesus, mas os crentes são forgados, a hora que chega não tem mais nem lugar. Estava tudo lá fora, ainda fica impedindo os outros de chegar até perto de Deus. Mas interessante, porque Jesus, Ele conhece o pensamento, Ele discerne o pensamento das pessoas que estão pensando: quem é esse para perdoar pecado? Aí Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Levanta, pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e anda. Ou dizer: perdoados estão os seus pecados. Olha, para mim os dois é muito difícil, mas para Jesus, Ele está falando para Jesus era muito mais fácil Ele dizer: está curado, levanta, pega a tua cama e anda, vai embora. São curados. Para Jesus é isso. Mas sabe por quê? Porque para perdoar pecados não depende só de Jesus, o milagre depende só de Jesus, depende da gente querer ser livre realmente do pecado, porque tem muita gente que quer ficar livre das consequências do pecado, mas não quer ficar livre do pecado. Esse é o problema, mas essa é a mensagem que eu preguei lá, eu prego aqui qualquer dia, tá? Mas o que eu quero falar é da unidade desses homens, e que a unidade, muitas vezes, vai fazer com que nós paguemos um preço, sair do comodismo, e incentivarmos uns aos outros, para ajudar outros que necessitam mais que a gente. E perigo, correr risco de cair de cima de um telhado, de terminar de matar até o infeliz. Então, amados, a gente vê um homem sendo curado pela unidade da igreja, sendo curado, primeiramente, dos seus pecados, da prisão que o pecado traz para as pessoas. Primeiro a prisão do pecado, a paralisia espiritual na vida daquela pessoa, que era separada, longe, isolada da glória de Deus, e depois livre daquela paralisia física. Então, eu quero que você saiba que isso que faz é a unidade. E eu quero dizer, amado, a unidade para nós é um grande desafio, não é algo simples, amado, é algo difícil. Existe preço. Por isso que Jesus, Ele vai dizer: olha, eu dei, Pai, a minha glória a eles,
eu dei a glória que o Senhor me deu, eu dei para eles, para que eles sejam unidos. Amados, eu quero que você entenda, a glória, essa palavra usada para glória, é a palavra kabod, né? É uma palavra hebraica e que é usada até no Novo Testamento, apesar do Velho Testamento ser escrito em hebraico e o novo em grego, mas é a mesma palavra usada, a palavra kabod, que ela quer dizer, amado, o poder de Deus, quer dizer algo maravilhoso, algo esplendoroso, algo muito grande, algo maior que tudo, aquilo que você olha e as demais coisas tornam pequenas, sabe, aquilo que chama muita atenção. A palavra também, essa palavra é traduzida para peso, é o peso, porque peso nessa época era o que definia os valores, o peso em ouro, o peso em prata, o peso das coisas é que definia quanto valia o peso. Hoje é o valor em dinheiro, mas era peso que definia. Então, essa palavra é usada e por isso que a gente canta e está na Bíblia, o peso da sua glória, é algo que tem um valor muito grande, o peso é muito grande, é maior do que qualquer outra coisa, amados, e chama atenção. Hoje eu falei, né, da aurora boreal, né, que os outros, você vê os outros olhando aquilo, que coisa maravilhosa, que coisa linda, algo assim que você fica extasiado. Eu falei, né, alguma coisa que eu vi como as cataratas do Iguaçu na época da cheia, né? Isso aí para o Giovanni é comum, né, que ele estava lá pertinho. Não, é no Paraná, né? É longe. Eu viajei do Rio Grande lá, deu mais de um dia de viagem de carro. Mas sabe, a glória é algo glorioso, é algo que extasiante, que você é muito significativo. Amados, nós temos que contemplar mais a glória de Deus, nós temos que ser mais cheios da glória de Deus, o peso dela, que quando nós ficamos tão encantados, e quando eu olhava aquelas águas naquele rio cheio, voando aquelas gotículas, molhando tudo a gente, sabe, o molhar, sabe, perde até o valor, você ficar até molhado, ensopado ali, perde, sabe, às vezes você está de guarda-chuva, você fecha, você está de capa, sabe, deixa molhar, sabe por quê? Porque você fica olhando uma maravilha, algo que as circunstâncias adversas se tornam insignificantes, as dificuldades vão se tornando pequenas, insignificantes, sabe, a palavra diz isso acerca, por exemplo, de um nascimento de uma criança. Fala, olha, a mãe padece tanto, né? A mãe sofre tanto para ter um filho, mas na hora que nasce a criança, parece que toda a dor que ela teve, né? Estou parafraseando o que está escrito, se torna irrelevante. Ela fica contemplando a criança e esquece até as dores, o sofrimento que ela teve. Então, sabe, amados, o que nós precisamos entender é que quando nós nos envolvemos, quando nós contemplamos, quando a glória de Deus nos envolve, quando o peso da glória do Senhor está no nosso meio, na nossa vida, é algo tão poderoso, queridos. Por isso que Jesus, Ele fala, olha, eu deixei a minha glória, para que vocês possam viver em unidade. Então, amados, quando envolvidos por ela, o medo que nós temos de nos relacionar por causa das decepções, amados, a timidez que nós temos, as ofensas que nós sofremos, os defeitos que nós temos, ou que a outra pessoa tem, essas coisas, quando você está diante, envolvido com a glória de Deus, cheio da presença de Deus, essas coisas vão se tornar insignificantes perto do poder que Deus tem revelado a nós, que vem cheio do amor dele. Por isso, amado, para que nós possamos viver em unidade com os irmãos, é preciso estar envolvido
com a glória de Deus, algo grandioso. Amados, precisamos de algo muito grande, algo muito maior sobre nós, algo maior do que o nosso intelecto, do que o nosso raciocínio, do que as nossas forças, do que a nossa própria vontade, amados. Precisamos desse poder de Deus sobre nós e em nós, para que nós consigamos viver aquilo que Deus preparou para nós. Por isso o Senhor disse, e é verdade: eu dei para eles a glória que tu me deste. A glória de Jesus, ela está disponível a nós. Deus já deu. Pegue que é sua, se envolva, se encha com essa glória, com esse poder, porque essa glória, esse poder é cheio de um amor tão glorioso, tão intenso, que é a própria essência do Deus Todo-Poderoso, que criou todo esta grandeza, esse universo tão imenso, foi criado por esse Deus, que deixou em sua glória essa essência, esse amor glorioso, para que nós possamos dele usufruir e por ele sermos impulsionados, porque o amor de Cristo nos impulsiona, nos constrange a fazer aquilo que naturalmente nós não faríamos. Amados, naturalmente eu estaria me lamentando, eu estaria aposentado, eu estaria na praia, talvez nessa época de muito frio, no Nordeste, viajando, passando os dias na casa de um amado irmão, lá em Natal, lá em Nogueira, que essa semana falou: ô Vilela, quando você vem passar uns dias aqui comigo? Eu falei: assim que eu aposentar eu vou, mas eu tenho que aproveitar. Agora, amados, pelas circunstâncias, nós deixamos de desfrutar dessa bênção. Queridos, que privilégio ser um pastor de uma igreja. Ai, pastor, não é fácil. Se fosse fácil, eu não precisaria da glória de Deus. Se fosse fácil, você não precisaria desse poder, dessa glória, dessa paixão para fazer alguma coisa da igreja. Eu não vou ficar parado. Quando fiquei doente, eu pensei, e já estava passando a igreja, ai, não quero mais, ai, quem vai substituir? O pastor Vilela. Ai, acho que eu estou morrendo. Gente, já passou 10 anos, eu estou vivo. Deus falou: você não morreu? Eu falei: poxa, eu estou vivo. Vai ficar fazendo o quê? Hoje eu lembrei até do irmão Raul Seixas. Eu não posso ficar aqui parado, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, sabe, amado, nós temos que entender que é algo glorioso, e o diabo quer nos prender no nosso mundinho, nas nossas limitações. Amados, tem um Deus muito maior do que toda limitação, toda perda desse mundo. É algo glorioso que te espera. Levanta-te, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Ele tem planos, Ele tem propósito para cada um de nós. Vamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Ai, que alegria poder estar aqui servindo a Deus. Que alegria poder estar aqui falando do amor de Deus. Amado, saia do seu mundinho e venha glorificar o nome de Jesus. Sabe, Ele sabe que estarmos em unidade não é fácil. Amado, eu já fui chamado de ladrão, eu já fui chamado de mentiroso, eu já fui chamado de aproveitador. Amados, imagine todos os adjetivos aí que os pastores por aí têm, e acrescente um pouquinho. Eu já fui. E às vezes eu ficava: ai, eu dei tudo que eu tenho, eu dei até minha saúde. Levanta, desperta. Vai escutar quem? Vai escutar o inferno, o diabo, ou você vai escutar o Deus Todo-Poderoso, que tanto te ama e que tem planos maravilhosos para a sua vida? E não tem coisa melhor do que estar na vontade de Deus.
A minha também tem gás, é para dar um gás na gente. Tem alguma coisa nessa água além dessas bolinhas. É a unção de Deus, o amor de Deus que as irmãs que prepararam. Então, amado, veja, nós precisamos entender que nós precisamos desse algo maior sobre nós. Sabe, eu quero que você saiba, se tem uma coisa que o diabo não quer em nós, é que nós tenhamos comunhão. Sabia disso? Sabe, muita gente pensa, o diabo quer roubar minhas finanças. O diabo está nem aí com você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Quando ele tira alguma coisa, é porque ele sabe que aquilo para você é mais importante que a presença de Deus, que a unidade com os irmãos. Sabe, o diabo, ele não está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado em destruir a sua vida espiritual. É destruir seu relacionamento com as pessoas, é isso que ele está preocupado, mano. Sabe, mas as portas não abrem emprego, amados. O diabo até dá emprego para as pessoas, e para ganhar muito bem. Que é para pondo as pessoas falar, pastor, eu não tenho tempo de assistir culto, eu não tenho tempo. Se eu perder esse emprego, eu ganho muito dinheiro. E o diabo está falando, e vai ganhar mais. Não vai na conversa de pastor, não. Amado, sabe? Então o diabo não tem esse problema. Então, sabe, eu quero que você saiba, Deus tem algo muito maior do que toda essa grana e todos os seus 15 mil que você quer ganhar, que o Giovanni ganha, sei lá, o que vai ganhar. Deus não tem problema nenhum que você fica rico. Deus não tem, amado. Ele só não quer que você esteja preocupado com isso e que você entenda que Ele pode te dar. Agora, amados, o diabo não quer que você tenha comunhão. Se for preciso, ele vai te dar um ótimo emprego, muito dinheiro, sabe? Saúde para dar e vender, para ver você longe do poder de Deus. Lucas 11, 17 e 18, querida Aline, que eu não te usei hoje, com todo esse brilho no seu rosto, da glória de Deus, menina de Deus essa daí, viu? Você é uma menina de Deus, assim como a mãe e o pai que estão ali, né? Alzilene e Ananias. Amado, sabe, mudando de papo, vamos olhar ali o que ela pôs ali. Não olhe para o brilho dela, olhe para o brilho da palavra, que é muito maior. E ela só brilha por causa da glória de Deus. Amado, veja, Jesus, ele tinha liberto uma pessoa de demônios. E aí então os religiosos falaram, ele faz isso por Beelzebu, ou seja, ele liberta a pessoa de um demônio com outro demônio, ou seja, um demônio expulsa o outro demônio. É isso que as pessoas estavam falando. E aí Jesus pega e dá um ensinamento aqui. Ele diz assim, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Mas veja o que Jesus está falando. Veja o que Jesus está te ensinando. Ele está dizendo assim, olha, Satanás sabe a importância da unidade. Ele não vai dividir o reino dele. Ele não vai. Jesus está dizendo, ensinando isso. O reino de Satanás não está dividido. Porque um reino dividido contra si mesmo não fica em pé. Uma casa, uma família dividida em si mesmo, dividida é as pessoas não terem comunhão, as pessoas não se unirem, não conseguirem por causa das diferenças, dos defeitos umas das outras, não conseguem. Amados, e esse é um plano do diabo, separar as pessoas da comunhão. Uma igreja que não é unida, que é dividida, amados, ela será devastada, destruída. Então, vamos entender o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, o diabo sabe do poder da unidade. Você sabe o que Satanás quer? Ele quer te isolar, ele quer te separar, ele quer frisar muito na sua mente o defeito das pessoas.
E aí a pessoa, então ela começa às vezes na igreja, ai, aquele irmão não está olhando para mim. Tem uns irmãos que não estão nem aí com os outros. Tem irmão que é seletivo. Tem tudo. Aqui é um lugar de tratamento mesmo. Mas é um lugar de comunhão. E se nós formos ficar olhando para a diferença de comportamento das pessoas, nós nunca vamos viver em unidade. Eu tenho um jeito, eu sou expansivo, eu gosto de cumprimentar, né? Eu dei risada com o Everton ontem lá na churrascaria, que eu estava sentado perto dele, né? E ele falou assim, eu não gosto muito de ficar perto do pastor Vilela, não, porque todo mundo vem aqui cumprimentar a gente, porque ele está do meu lado, cumprimentam ele, já cumprimentam a mim. Ele falou assim, eu prefiro ficar do lado da Samira, que é minha filha, porque ninguém vem me cumprimentar. As pessoas são diferentes. Não quer dizer que a Samira não é cheia de amor para com as discípulas. Aí está a Pâmela, que não sai lá de perto dela. Talvez não dê muito abraço, muito beijo, mas está sempre lá se aconselhando, conversando, sendo amparada. As pessoas são diferentes, amado. Eu faço questão de chegar e cumprimentar todo mundo. Se a Samira vem comigo e ela fala, oi. Se alguém viu isso, a Sandra era assim, agora melhorou. A Sandra está no meio agora. A minha esposa mudou muito. Ela era, a Samira, um pouquinho pior. Mas Deus é fiel e transforma. Então, sabe, amados, nós temos que entender a diferença uns com os outros. E o diabo, ele quer dividir o relacionamento das pessoas, sabe, porque ele sabe do poder da unidade. Amado, se o Senhor diz que na Torre de Babel, olha, eles estão unidos, ninguém vai impedir eles, só eu posso fazer isso. Olha, amado, fazendo algo mal aos olhos de Deus, Deus teve que vir e dar uma confusão de línguas. Então, a unidade, amado, é algo poderosíssimo. E eu quero dizer, o diabo fará tudo o que ele puder para causar divisão. Ele não entra aqui. Amados, o diabo não entra porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Mas o diabo, ele é astuto. E ele lança setas, sabe, na nossa mente. Sabe, quando a gente vê alguma coisa, pum! Ele lá de fora, ele passa pelas paredes não, sabe, ele é espiritual, sabe? Ele é espírito. Então, amados, ele lança uma seta, sabe, e conhecendo o nosso senso crítico, já vem, já entra aquele pensamento, olha, meu irmão nem me cumprimentou, olha o irmão, olhou com cara feia. Amados, cuidado, sabe, eu disse aquele ditado, né, que todo mundo fala que ditado bom é chinês, então, aquele ditado chinês, que nós não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Então, pensamentos virão, sai esse pensamento, olha essa cabeça assim, o passarinho sai voando. Não deixa fazer ninho, sai, porque senão, amado, o diabo vai ficar te isolando, sabe? Eu quero que você entenda algo. O diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele vai conseguir destruir a pessoa, isolando ela, deixando ela num cantinho. Ele pega coisas ruins. Amados, muitas coisas que estão acontecendo com a nossa vida, está vindo direto do diabo. Entenda as estratégias dele, sabe, mágoa, ressentimento, são ferramentas do diabo, para nos isolar, e ele quer ir colocando a pessoa no cantinho, a pessoa vai pensando, ninguém liga para mim, e a pessoa já fica, está vendo, ninguém vai me cumprimentar, só o pastor Vilela, e é só o pastor Vilela que vai lá cumprimentar, porque há poder em volta dela. É só um ou outro que vai, amado, cuidado, sabe, nós temos que aprender as estratégias do inferno e vencer no nome do Senhor Jesus. Paulo, ele fala que nós não podemos ignorar os ardis, e esses são os últimos versículos, 2 Coríntios 2, 10 e 11, Aline, por favor, 2 Coríntios 2, 10 e 11,
Olha que Paulo diz: a quem vocês perdoarem alguma coisa, também eu perdoo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vocês, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Amados, o diabo é ardiloso, o diabo, ele é astuto, ele é estrategista. E Paulo está falando: olha, nós repreendemos aquele irmão e o afastamos. Agora, vocês perdoaram aquele irmão, e se vocês perdoaram, eu também perdoo. Eu perdoo, e pode abraçar esse irmão que fez tantas coisas erradas. Sabe por quê? Nós não podemos ignorar a astúcia de Satanás, porque nós não podemos ser vencidos por Satanás. Amados, quando nós ficamos isolados, quando nós não nos unimos por mágoa, por ressentimento, ou até por um sentimento que nós não entendemos. Já viu a pessoa como sai da igreja? Ela vai ficando no cantinho dela, ela vai ficando isolada, ela não vai mais se relacionando com ninguém, ela não vai mais falando com ninguém, e ela vai ficando só na dela. Ela vai perdendo a alegria, ela vai perdendo o prazer, daqui a pouco ela sai da igreja, vai para outro lugar que acolhem, porque é isso que o diabo quer. Ele não quer que você se relacione, sabe, ele quer mostrar o defeito das pessoas. Amados, não ignorem a astúcia do diabo. E eu digo para vocês, Paulo, ele usa essa expressão: não sejamos vencidos por ele. É Satanás que está te isolando, é o diabo que está te isolando. Essa noite é a noite de você ser liberto. Louvor pode subir. Essa é a noite de você ser liberto. É a noite de você sair desse isolamento. Ai, mas o senhor não sabe como é que está a minha cabeça. Deus sabe. A glória dele está aqui. Você é importante para Deus. Deus quer te ver com um sorriso no rosto. Nós temos que ter atitude. Se ressentimento, mágoa, angústia é ferramenta do diabo que vai levar pessoas à depressão, frustração, pessoas frustradas com algo que aconteceu. Graças a Deus pela Dri que está aqui. Ela perdeu um dos bens mais preciosos que a gente tem nessa vida, que é a mãe. Ela sepultou a mãe dela ontem, e hoje ela está aqui, na presença de Deus. Ela lutou para não se isolar, mas para estar aqui. Sabe, a Rafa, o Robinho, perderam há 3 meses e pouco atrás, seu filho de 16 anos. Mas eles estão aqui, eles não estão isolados, eles se posicionam para estar onde está a glória de Deus, no lugar de cura. Deus quer que vocês estejam deprimidos. Aliás, Deus quer que vocês saiam da depressão, porque quem quer que você esteja deprimido é o diabo. Mas ele não terá vitória na sua vida, na vida de nenhum aqui, porque nós vamos perdoar. Não porque somos capazes, porque há uma glória, há um poder, há algo muito maior sobre nós do que a ofensa que nós sofremos. Há um Deus maravilhoso. Lute para estar em comunhão. Eu quero dar 5 minutos para essa igreja, antes da gente adorar e ministrar a ceia. Vamos ficar em pé. 5 minutos de recreio. 5 minutos de comunhão, onde você vai abraçar, não é só cumprimentar a pessoa, mas você vai abraçar a pessoa e trocar uma ideia, sabe, mostrar que você está feliz, conhecer alguém que você não conhece. Oh, muito prazer, tão bom estar com você. Se quiser pedir perdão, peça também. Pode sair do seu lugar. Ai, mas eu sou tímido.
Envolva-se nessa glória. Envolva-se nesse amor que está aqui. Busque pelo menos pessoas, principalmente pessoas mais novas. Sentar, amados. Dê um aplauso ao Senhor aí sentado mesmo. Amém. Glórias a Deus. Quero chamar os